Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesta quinta-feira, dia 6 de novembro, nesta 31ª semana do Tempo Comum, para que possamos juntos meditar a Palavra de Deus. No dia de hoje, nós somos convidados a ler o Evangelista São Lucas, no capítulo 15, versículos do 1 ao 10. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então, Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixe as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca nos ombros com alegria, e chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte, do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós iniciamos nesta quinta-feira a leitura do capítulo 15 do Evangelista São Lucas, dando continuidade a esta leitura que estamos fazendo em sequência deste evangelista nestas últimas semanas do nosso tempo comum. Hoje nós damos início, portanto, à meditação dessas diversas parábolas, desses ensinamentos que vai nos contando Jesus ao longo deste restante de semana que nós ainda temos. Hoje, justamente como resposta aos fariseus e aos mestres da lei que começam a criticar Jesus, porque os publicanos, porque os pecadores se aproximam dele para o escutar. E a partir disso, então, o Senhor começa a contar esta parábola que nós já conhecemos da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida. E é interessante que em todos os dois momentos nós vemos presente uma atitude, a alegria. A alegria pela ovelha que é encontrada, a alegria pela moeda que também é encontrada. E Cristo usa deste exemplo para nos recordar que haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. É claro que todos precisamos de conversão, mas Cristo está aqui se referindo a esses fariseus, a esses mestres da lei, que se deixam levar por uma santa arrogância. Santa aqui em um modo pejorativo, porque não tem nada de santidade na arrogância, mas é justamente porque, como se ocupam das coisas de Deus, como se ocupam das coisas santas, eles se acham superiores aos demais, eles se acham melhores. Eles se acham na posição de juízes dos outros. Por isso condenam Jesus. Como pode um mestre se aproximar dos pecadores? Até porque se tinha aquela visão de que o pecado era algo externo ao ser humano. E assim não se podia aproximar-se dos pecadores porque se ocorreria também em ocasião de pecado. Mas o Senhor vem recordar que não deve se fazer presente em nosso meio esta arrogância de acharmos que porque estamos na igreja, porque participamos da Santa Missa, porque rezamos o terço todo dia, agora somos os melhores. Não podemos nos deixar levar por esta santa, entre aspas, arrogância. Mas muito pelo contrário, o Senhor nos convida à alegria e à acolhida. Primeiro, a sabermos acolher aqueles que vêm ao nosso encontro em busca do Senhor, sem julgamentos, sem querermos afastar os outros,
sem querermos fechar as portas do acesso a Cristo. É acolhermos aqueles que vêm ao encontro, assim como Cristo é capaz de acolher os publicanos, assim como Cristo é capaz de acolher os pecadores, recordando justamente que do mesmo modo que aqueles que estão em situações de pecado são convidados à conversão, nós também somos convidados à mesma conversão. É por isso que o Senhor diz: há alegria no céu por um só pecador que se converte, do que por 99 justos que não precisam de conversão. É necessário recordarmos que todos precisamos de conversão. Não nos deixemos levar por esta santa arrogância de nos acharmos salvos, de nos acharmos superiores, de nos acharmos melhores. E este convite, então, para que possamos viver a acolhida e a alegria para com aqueles que se aproximam do Senhor e procuram viver a conversão, é ainda reforçada quando o Senhor nos conta a parábola da moeda perdida. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. E assim, mais uma vez, o Senhor nos convida a acolher os pecadores, nos convida a nos alegrar pela conversão daqueles que estiveram em uma situação de pecado, mas que hoje procuram ir ao encontro do Senhor, procuram se aproximar dele. Por isso, do mesmo modo que os anjos dos céus se alegram por um só pecador que se converte, nós também devemos nos alegrar pelos nossos irmãos e irmãs que procuram e que buscam a conversão. É por isso que nós podemos dizer que hoje o convite que a liturgia nos faz é para que possamos nos alegrar com Cristo por um só pecador que se converte. E que saibamos acolher aqueles que vêm ao nosso encontro para ir ao encontro de Cristo. E ao mesmo tempo que tenhamos presente que a conversão é um caminho constante. Enquanto peregrinamos neste mundo, seremos constantemente convidados à conversão. E não há nenhum de nós que não precise de conversão. Todos somos convidados a confrontar a nossa vida com o Evangelho e procurarmos então nos converter, nos conformar à pessoa de Cristo. E é nesse sentido que então, vivendo a acolhida principalmente àqueles que se aproximam de nós, indo ao encontro de Cristo, que possamos nos alegrar com o próprio Cristo por um só pecador que se converte. Oremos. Ó Deus de poder e misericórdia, que concedeis a vossos filhos e filhas o dom de vos servir como devem, fazei que corramos livremente ao encontro das vossas promessas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.